Jesus diz assim: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E esses dois versículos são de uma profundidade, que a gente vai tentar tirar alguma coisa deles para a gente poder refletir na manhã de hoje. Como eu disse para vocês, esse sermão é chamado de sermão profético. A grande maioria dos autores usa esse nome. Profético é referente à profecia. E profecia, num sentido geral, é revelação de alguma coisa que aconteceria no futuro. O benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e eu vou falar só o livro, não vou falar o capítulo. Me perdoe, mas vocês vão ter que ler o livro todo. Procura. São apenas 180 capítulos, é tranquilo. Se você ler um por dia, em 6 meses, você devora um livro extraordinário. Emmanuel faz um trabalho belíssimo de interpretação de versículos do Novo Testamento. Quando ele vai comentar um versículo do chamado sermão profético, ele vai revelar que o sermão profético é uma revelação simbólica dentro da linguagem do judaísmo, de uma época que você e eu conhecemos como a transição planetária. Essa é, para mim, uma das revelações mais extraordinárias da obra de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel foi taxativo ao dizer que o sermão profético descreve o que nós chamamos de transição planetária. Essa fase em que nós já entramos há bastante tempo, diga-se de passagem, em que a Terra vai se afastando dos mundos de expiação e provas e caminhando na direção dos mundos de regeneração. Uma fase de adaptação entre duas fases. E nós vamos precisar dessa informação para poder juntar várias informações e montar um quebra-cabeça. Então vamos voltar para o versículo. Vede que ninguém vos engane. Vocês acham que Jesus falava alguma coisa ao acaso? Ou tudo que Jesus falou tinha um motivo para ser dito? Quem me ajuda? Tinha um motivo? Jesus falava alguma coisa assim por falar? Então por que ele disse, vede que ninguém vos engane? Seria uma advertência? É como se ele dissesse, vão tentar te enganar. É isso. Posso interpretar dessa forma? Agora vamos juntar as informações. Claro que sempre tentaram nos enganar. Mas em que época isso se intensificaria? Que época que é descrita no sermão profético? A transição planetária. Gente, vamos juntando as informações, é um quebra-cabeça. Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E como é que ele começa o versículo? Vede que ninguém vos engane. Como é que ele encerra o versículo? E enganarão a muitos. Olha a profundidade disso. É como se Jesus dissesse assim, eu estou advertindo vocês, mas ninguém vai me ouvir. E cada falso Cristo vai falar o que quer. E em todos os movimentos religiosos da história do planeta, os falsos cristos fizeram o que quiseram e a gente caiu. A advertência de Jesus não valeu muita coisa. Então junta essas informações. Vede que ninguém vos engane, no final do versículo, e enganarão a muitos. Então olha a profundidade disso. Nós vamos pegar os falsos cristos para conversar. E eu ficava me perguntando, por que que Jesus começou o sermão profético pelos falsos cristos? Fala uma coisa para mim. No mundo de hoje tem guerra? Fome. Tem fome no mundo hoje? Doença. Tem doença no mundo hoje? Gente, por que que Jesus não começou o sermão profético falando de guerra? Se a guerra é um flagelo tão destruidor. Por que que Jesus não começou o sermão profético falando de fome, que é um sofrimento terrível para quem passa? Por que que Jesus não começou o sermão profético falando de doença? Já que tanta coisa está surgindo como forma de resgate do nosso passado doloroso. Eu ficava me perguntando, por que que Jesus começou o sermão profético por falsos cristos? Será que é ao acaso ou será que tinha uma causa para isso? Jesus fala alguma coisa ao acaso? Não. Tudo que Jesus fala é cuidadosamente planejado. Então, se ele começou por falsos cristos, tem um motivo para isso. Que motivo é esse? E nas minhas orações eu pedi orientação para tudo que vocês pensarem para cima. Emmanuel, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, ninguém me atingia. Um belo dia parece que ficaram com dó de mim. Falaram, vamos mostrar porque ele não está enxergando, está no nariz dele. Vou dar a fonte.
Vou dar a chave do cofre. Eu tenho um lembretezinho aqui, tá, gente? Não estou no WhatsApp, não. Fiquem tranquilos. Livro Emmanuel. Para quem nunca leu, para quem não tem conhecimento assim mais profundo da obra de Chico Xavier, o primeiro livro de Emmanuel pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. E quando a gente lê esse livro, ciente de que ele é o primeiro livro de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, nós vamos ler esse livro de uma forma diferente. Porque se você não lê nesse contexto, é mais um livro de Emmanuel. Mas se você lê nesse contexto, você vai entender que esse livro é alicerce para toda a obra que Emmanuel viria a escrever depois. Porque Emmanuel é outro espírito que não se desmente. A pregação dele, o ensino dele está todo dentro de um planejamento. Então o primeiro livro, ele evidentemente vai servir de alicerce para todos os outros. É uma base. Psicografado e editado em 1937. E dessa vez eu vou dar o capítulo. No capítulo 35, o benfeitor diz assim: todas essas atividades bélicas é guerra. Todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos. Quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem. Vou resumir. Quase tudo que acontece de errado no planeta hoje vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre. Achamos os falsos cristos. O que Emmanuel está dizendo? Quase tudo que acontece de errado no planeta hoje advém do quê? Cristalização mental como consequência de dogma religioso. Os falsos cristos. Os religiosos do passado, que ao invés de unir, separaram. Porque a pregação religiosa no passado era assim: se você não é da minha igreja, se você não é da minha religião, você não é filho de Deus. E por incrível que pareça, nós já estamos em 2016, nós já estamos com o século XXI andando há bastante tempo e nós ainda encontramos pessoas assim. Por quê? Só a reencarnação nos ensina isso. Que é óbvio que esses falsos cristos voltam a pregar através das vias da reencarnação para continuar o seu trabalho. E se eles desencarnaram com essa crença e no plano espiritual não conseguiram corrigir as suas ideias, as suas cristalizações mentais, eles reencarnariam acreditando o quê? A mesma coisa. Que quem não faz parte da igreja dele, do templo dele, não é filho de Deus. Os falsos cristos. Achamos os falsos cristos. E o pior, no movimento espírita isso está esparramado. A doutrina espírita vem nos mostrar um Deus universal. Não é Deus da Terra, não é Deus de Rio Preto, não é Deus do sistema solar, é Deus do universo, se é que existe um universo só. Não é muito do meu feitio entrar em área científica, mas só para a gente entender o raciocínio. A ciência consegue estabelecer assim, superficialmente, a idade do universo, em alguns trilhões de anos. Mas o Livro dos Espíritos diz que Deus nunca esteve inativo. Se o universo tem alguns trilhões de anos, o que Deus ficou fazendo antes disso? Então a filosofia espírita vai nos dar condições de pensar que não existe um universo só. E o universo que tem alguns trilhões de anos é o nosso, mas pode ter mais de um. Olha o tamanho do Deus que a doutrina espírita nos mostra. E ainda há pessoas, infelizmente, no movimento espírita, com toda a informação e todo o conhecimento que nós temos, que ainda acreditam que Deus é o Deus do centro espírita dele. E não se enganem com esse dele, viu? Porque ainda há donos de centros espíritas, por incrível que pareça. No versículo 11, lembremos que nós estamos no capítulo 24 de Mateus. No versículo 11, Mateus vai dar uma outra informação. Haverá falsos profetas que serão levantados e também enganarão a muitos. E aí nós precisamos entender alguns termos que são usados nesse versículo. Porque os falsos profetas seriam levantados. Para começar, o que é levantado no contexto bíblico? Alguém me ajuda? Na terminologia bíblica, evidentemente apegado às ideias do judaísmo, né, os autores do texto eram todos judeus, morrer é deitar.
Moisés deitou com os seus pais. O que aconteceu? Ele morreu e foi enterrado com os pais. Faz sentido? Dá para entender? Ok. Se morrer é deitar, levantar é o quê? É o que a Bíblia chama de ressurreição. O que é ressurreição para nós espíritas? Kardec vai nos dar uma possibilidade. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz assim: o que o judaísmo chama de ressurreição, o espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Essa é uma possibilidade. Mas a passagem da ressurreição de Jesus nos dá portas para outra interpretação. Porque diz a Bíblia que Jesus ressuscitou. Eu posso dizer que Jesus reencarnou depois da crucificação? Posso? Não posso. Então nós vamos ter que entender que não é só isso. Não é só reencarnação. Tem uma outra possibilidade. Na passagem em que Jesus ressuscitou, o que está sendo evocado ali é um princípio fundamental da doutrina espírita, que você e eu conhecemos como imortalidade do espírito. Jesus ressuscitou significa Jesus sobreviveu à morte do corpo, ok? Duas possibilidades, reencarnação e imortalidade. Diga-se de passagem, dois princípios fundamentais da doutrina espírita. Volta lá, Mateus 24:11. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. O levantado é reencarnação, o levantados é ressurreição, mas está no sentido de reencarnação ou imortalidade? Quem me ajuda? Só faz sentido com reencarnação. Então muitos falsos profetas reencarnarão, e olha como é que ele encerra o versículo, e enganarão a muitos. O que é um profeta? O que a Bíblia chama de profeta, nós espíritas chamamos de... Começa com M e termina com édiums. Assim dá para entender. Aí eu consigo. O que a Bíblia chama de profeta, nós chamamos de médiums. Mas tem um conceito a mais. Às vezes a gente se apega só na mediunidade. O que a Bíblia chama de profeta não é só o médium, mas é o médium seguro. Se você ler o texto de Isaías, Malaquias, Jeremias, Oséias, todos os profetas do Antigo Testamento, mesmo Elias, que não tem um livro próprio, ele é citado, se eu não me engano, no livro de Reis, você vai perceber que todos eles eram profetas, eram médiuns seguros. Perfeitos? Não, todos eles vêm para relatar experiências onde eles cometeram falhas. Ele comete uma falha, Deus mostra para ele o que ele fez, o que ele deveria ter feito, e ele volta para relatar a experiência dele. Então eram profetas, eram médiuns seguros, não médiuns perfeitos. Então a Bíblia trabalha com o conceito de profeta sendo um médium seguro. Nós temos o maior exemplo no movimento espírita, o saudoso Francisco Cândido Xavier. Temos também o exemplo de Divaldo Franco e muitos outros, lógico. Mas acho que o Chico é quem mais chama a nossa atenção. Então se o profeta é um médium seguro, o falso profeta é o quê? O médium caído. O médium obsedado. O médium que virou joguete por alguma imperfeição moral sua, porque toda obsessão está no capítulo 23 do livro dos médiuns, que tem que ser estudado com muita atenção na sua riqueza de detalhes. Toda obsessão nasce de uma imperfeição. Não existe obsedado, não existe processo de obsessão sem responsabilidade da vítima. Todo obsedado não pode ser chamado de coitado. De alguma forma, ou ele escorregou no passado, ou está escorregando no presente. Não existe coitadinho na obsessão, gente. Não existe obsessão sem causa. Elas nascem das nossas imperfeições. Então, o falso profeta é um médium que, pelas suas imperfeições, caiu na mão de espíritos bastante complicados. Me ajuda agora. Isso está acontecendo no movimento espírita ou não? Não vou falar de outras religiões, nós não temos nada com isso, nós temos que respeitar e ajudar na medida das nossas forças. Mas e o movimento espírita? Tem ou não tem? Nós precisamos pensar muito nisso. Porque eu aprendi com um cara que esteve aqui no Francisco de Assis há pouco tempo, que para mim é um cara extraordinário. É o maior conhecedor do planeta Terra sobre Kardec hoje. Cosme Massi. Conversando com o Cosme no café, depois de uma palestra que ele fez em Olímpia, diga-se de passagem, gente, a palestra é extraordinária, mas o café é fora de série, viu? E ele me ajudou a abrir a mente. Ele falou: André, caridade nós fazemos com pessoas. Eu não posso julgar pessoas.
Mas obras, livro, palestra, CD, DVD, é a nossa obrigação como espíritas sérios analisar. E se não gostar, nós temos que falar. Caridade eu faço com vocês. Caridade vocês vão fazer comigo. Se você não gostar da minha palestra, você tem o direito de criticar. Porque se você criticar a minha palestra, não quer dizer que você não goste de mim. Você não gostou da palestra. Então nós vamos ter que conversar sobre algumas coisas que estão acontecendo no movimento espírita, advindas de falsos profetas. Não só de médium, mas de falso profeta da erraticidade. Capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tem falso profeta no plano espiritual também, viu gente? Tem uma brincadeira extraordinária de um orador, ele fala assim: no plano espiritual também tem pânico na TV, CQC, e todo tipo de gente gargalhando da cara da gente. Porque eles pegam esses médiums invigilantes, escrevem qualquer abobrinha e o movimento espírita adora. Aí eles gargalham da cara da gente. Além de encarnado, é tonto. Eles estão gargalhando da gente. E eu queria que alguém me mostrasse, em Kardec, qual é a fundamentação dessas doutrinas e dessas teorias que estão sendo jogadas por aí. Vou trazer uma informação aqui que vai revoltar metade daqui. No mesmo livro Emmanuel, capítulo 11, subtítulo: Quem são os médiuns em sua generalidade? Por favor, não risque meu carro depois disso, porque vai ser feia a coisa. O benfeitor diz assim: os médiuns em sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente. Continua? Certeza? Depois vai dar problema de pressão alta, vai precisar de passe, de tratamento. Pode continuar? São almas que fracassaram desastradamente, malbarataram a lei de Deus e resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o seu passado obscuro e delituoso. Tem algum médium aqui ainda? Alguém aqui ainda é médium? Mudou alguma coisa na tua vida? Pois é. Se você é médium, você tem 99,999% de chance de ser um espírito altamente endividado, segundo Emmanuel, e que recebeu essa faculdade não porque você é um missionário, ou nós, né? Mas porque nós temos problemas a resgatar, e a mediunidade é uma ferramenta de trabalho para que, com um trabalho disciplinado e humilde, que é exatamente o que está faltando, humildade, trabalhando disciplinadamente e humildemente, nós possamos pagar as nossas dívidas do passado. Agora é só você pensar, quantas vezes Chico Xavier ouviu a palavra disciplina de Emmanuel? Quem me ajuda? 3. Se o Chico ouviu 3, nós precisamos ouvir quantas? Ninguém pensou nisso, né? Todo mundo acha ali, o Emmanuel falou 3 vezes disciplina para o Chico. Ok, se um espírito mais maduro como o Chico ouviu 3, e nós? Mas não é isso que eu estou vendo. O que eu estou vendo é todo mundo querendo psicografar livro, todo mundo querendo psicografar em sessão pública, e todo mundo fugindo da reunião mediúnica séria, disciplinada e discreta que tem nas casas espíritas. Sabe por que o pessoal foge? Porque reunião mediúnica de casa espírita não tem selfie, não tem foto, não dá ibope, não tem tapinha nas costas, então não repercute, não vai para o Facebook. Está faltando Kardec, gente. Está faltando Kardec. A gente precisa parar com essa... Quase que eu falo. A gente precisa parar com essa tendência que nós temos de ficar babando para médium. Eu não estou desmerecendo os médiums, gente. Quem acompanha sabe. Eu tenho um estudo todo sábado de manhã pela Rede Amigo Espírita para médiums. Para quê? Para a gente aprender qual é a verdadeira função e qual é o verdadeiro objetivo da mediunidade, que é ser útil, não é aparecer. Médium que gosta de holofote caminha a passos largos para a obsessão. Se já não estiver, né? É o crescimento moral, não é desenvolvimento de faculdade mediúnica. Entendamos isso, pelo amor de Deus. Desenvolver-se mediunicamente é desenvolver-se como espírito imortal. Médium evangelizado, as faculdades funcionam com perfeição. Então não é educar faculdades, é educar a si mesmo à luz do Evangelho. Aí nós vamos nos tornar verdadeiros profetas. Vamos estudar a codificação.
Porque o termômetro do conhecimento espírita é Kardec. É através dele, é através do conhecimento de Kardec que a gente vai separar o joio do trigo em termos de biografia espírita. E, infelizmente, tem muito mais trigo do que joio hoje. Obrigado, bom dia. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.